Você já deve ter ouvido falar que os fungos, vírus e bactérias são grandes vilões da nossa saúde, mas talvez isso não seja uma total verdade. Meu nome é Ivan Bonaldo e sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas. E hoje eu vou falar para vocês sobre a quarta lei biológica, que diz com relação ao sistema ontogenético dos micróbios. Ela fala que os micróbios são extremamente necessários para a nossa saúde integral. Tanto é que, nos últimos estudos, tem-se visto que existem mais bactérias no nosso corpo do que células. É uma proporção de 10 vezes mais bactérias do que as nossas próprias células. Isso significa que a gente vive baseado ou perante as bactérias. Se elas não estivessem presentes, talvez a gente não viveria, até porque não sobra muito de nós se elas não estivessem no nosso corpo. Mas por que será que foram falar exatamente esse padrão, que bactérias, vírus, fungos são algo extremamente perigoso à nossa saúde? Eu vou contar uma história que talvez ajude a entender um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos dizer que vocês são índios de uma tribo isolada, que vocês não conhecem civilização nenhuma, que você não conhece os humanos, os seres vivos que habitam ao redor, que usam roupas, que andam de carro, ou que andam de avião. Você está isolado numa tribo, em um lugar bem fechado na floresta. Mas de repente você vê um clarão lá no fundo da floresta, com muito fogo, é um incêndio devastador, e você vê aquela fumaça, e você fica curioso. Você não conhece muito sobre essas situações do meio externo e você é um índio um pouco curioso e vai lá tentar descobrir o que está acontecendo naquele lugar. E quando você chega naquele lugar, aquela fumaça, aquele fogo intenso, você dá de cara com pessoas uniformizadas, onde tem um carro vermelho, um caminhão vermelho, e essas pessoas estão batendo nas árvores, nas plantas e jogando um jato de água em cima dessas plantas, onde que derrubam todas as frutas, todas as flores dessas árvores, dessas plantas que estão naquele lugar. O que você vai pensar? Quem que pode ser o causador daquele incêndio, daquele fogo, se eu não conheço aquelas pessoas? Pois é, se eu não conheço os bombeiros, e se eu chego num momento onde que tem aquele incêndio, onde que eles estão jogando aquela água, estão derrubando aquelas árvores com aquele jato de água, eu vou achar que os bombeiros são os culpados por aquele incêndio. Mas não necessariamente que essa é a intenção deles. Eles querem apagar aquele incêndio para que aquela floresta sobreviva e não acabe devastando o restante que está ainda vivo daquela floresta. Mas ao mesmo tempo eles acabam derrubando frutas e flores para tentar evitar algo pior. Mas você já parou para pensar que se a gente observasse pelo ponto de vista do que a gente vê, nem sempre o que a gente vê é o que realmente está acontecendo? E isso pode ter acontecido também com os fungos, microbactérias, bactérias e os vírus. Porque quando você vai olhar um exame, o que você encontra quando uma pessoa está doente? São as infecções, são os vírus, as bactérias, os fungos. Então acaba acreditando que quem é o culpado são eles. Mas será que eles não são os bombeiros? Será que eles não estão ali para tentar realmente restaurar aquele tecido que estava em disfunção e fazer com que aquele tecido volte a um funcionamento normal? Porque eles só estão lá no momento que há algum sintoma, alguma disfunção. Então talvez elas estão exatamente trabalhando em simbiose com a gente, para tentar fazer com que o corpo nosso se reestruture. Até porque, vocês já pararam para pensar de que quando as crianças começam a ir para a aula, aquela situação de épocas de gripe, épocas de doenças transmissíveis, e na sala, por exemplo, de um filho, de uma filha, você vê que são 30 alunos e 10 pegam uma gripe e os outros 20 não? Mas por que se o vírus ele é transmissível realmente pelo ar, por que algumas pessoas sentem, pegam aquela informação, pegam aquele vírus, aquela doença e outras não? Ou se você vai numa festa, num baile, e você vai comer a comida, o alimento que está ali dentro, daquele restaurante, daquela festa,
E nos próximos dias você começa a ter diarreia, vômito. Mas por que só você que teve aquela infecção, aquela alteração e as outras pessoas não tiveram? Ou porque algumas pessoas tiveram e outras não? É exatamente porque nós temos um terreno frágil. As bactérias e os vírus, eles só vão estar presentes, ou necessariamente a gente só vai ter uma disfunção, se o terreno já está propenso à alteração. Então, se você já tem uma fragilidade, se você já tem um lugar que já tem uma alteração, as bactérias e os vírus vão ter que estar lá para nos auxiliar para que aquele funcionamento do tecido volte à normalidade. Por isso que algumas pessoas têm alteração e outras não. E eu vou explicar um pouco mais para vocês nos próximos vídeos. Eu vou falar um pouco mais sobre os fungos, bactérias e os vírus, qual a relação com cada um dos tecidos do nosso corpo. E o que tu achou? Tu gostou dessa informação? Você tem pessoas que estão, familiares teus, que são próximos a vocês, que têm medos das bactérias, vírus? Que tal você passar essa informação para eles? Quem sabe eles têm uma outra informação sobre essas relações desses micróbios. E aguardo você no próximo vídeo, terça que vem. Tchau!